paz do Senhor, pré-adolescentes! Bom dia! Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem aí na sua casa, nessa manhã de domingo. Vocês estão acordados? Vocês estão felizes hoje? Olha, eu espero que você já tenha levantado da sua cama, tá? Quem aí já levantou da cama, coloca no chat. Se você ainda tá deitado na cama, coloca aqui no chat também, para eu saber. E ó, bora levantar, nada de preguiça hoje, porque para quem estudou a lição, já sabe sobre o que a gente vai falar aqui, ó. O título da lição de hoje é Diga Não à Preguiça. Então você já vai começar aí, ó, levantando da sua cama, se você estiver na cama. Se você estiver meio sonolento ainda, dá um pause nesse vídeo. Eu vou te esperar, você ir lá no banheiro, jogar uma água na sua cara e ficar mais acordado, porque, ó, vamos dizer não para a preguiça, vamos sentar na frente da televisão, na frente do computador, do celular, de onde você estiver assistindo. Presta muita atenção nessa aula, porque hoje o Senhor tem ensinamentos valiosíssimos para ensinar para nós sobre a preguiça. Então, fica ligado, já vai acordando aí, tira os negócios do olho, tá? E vamos começar a nossa aula. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa, eu sou professora aqui da Sala dos Pré-Adolescentes, da EBD, da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Se você não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos vídeos para várias idades. Coloca o seu nome aqui no chat para a gente poder te conhecer. E antes da gente começar, não se esqueça de o quê? Dar um like no vídeo, deixar o seu joinha aqui embaixo, fazer um comentário, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, porque isso nos ajuda muito, beleza? Então, antes da gente iniciar, antes de qualquer coisa, nós vamos fazer algo muito importante, que é orar. Então, momento da oração. Pai Senhor, meu nome é Adassa, vamos orar. Pai, começamos agora mais uma EBD, Pai. Abençoe essa aula, que esse conteúdo seja fixado em nossos corações, que nós possamos entender esse conteúdo e aplicar em nossas vidas. Abençoe os professores desta aula, que cada aula seja mais abençoada e que cada dia o conteúdo seja mais fixado em nossas vidas. Amém. E agora que nós oramos, chegou o momento daquele quadro que é amado, que é esperado, que é o Espada Afiada. Peguem aí as suas Bíblias. Quem é aluno aqui da classe dos pré-adolescentes já está afiado nesse quadro. Pega aí a sua Bíblia que nós vamos procurar o texto de hoje. Como eu já falei, né, na lição de hoje nós vamos estudar sobre a preguiça. Mais uma vez vamos ver um texto aí de Provérbios. Já vou dando o spoiler de onde que tá, onde a gente vai procurar. Então, vou falar o texto e vamos ver quem é que vai encontrar primeiro, beleza? O primeiro texto que nós vamos achar está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 30. E valendo! Já achei Provérbios. Será que alguém aí já achou? Não achei. Agora achei. Nós vamos ler do versículo 30 até o versículo 34. E para ler esse capítulo, eu vou chamar um de vocês para fazer essa leitura. A paz, Senhor, irmãos. Meu nome é Daniel. E hoje vou fazer a leitura do dia, do livro Provérbios 24, dos versículos 30 ao 34. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falta de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo, recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo e a tua necessidade como um homem armado. Que Deus abençoe. Muito bem. Agora eu quero que vocês
pensem aí, pensa na cabeça de vocês e escreve aqui no chat. O que vocês pensam quando vocês leem esse texto? Ó, o texto fala, né? Eu passei pelo campo do preguiçoso e vinha um homem, falta de entendimento. E a casa estava toda cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtigas. O que vocês pensam quando vocês leem isso? Eu imagino mais ou menos essa foto que vai aparecer aí para vocês. Uma plantação seca, toda feia, toda murcha, toda mal cuidada, cheia de plantas horríveis crescendo. E assim é o que a palavra de Deus está nos dizendo, que é a vinha do preguiçoso, que é o trabalho do preguiçoso. Então, o preguiçoso, ele não se importa com as suas próprias coisas. Ele deita lá, ele fica de boa, dormindo, ele cruza os braços, ele não cuida do seu próprio trabalho, ele não se importa com suas próprias coisas, e aí a vinha dele, a plantação dele fica lá, jogada, sem ninguém para cuidar. E é assim que a gente vai começar a aula de hoje, porque o livro de Provérbios nos traz muitas lições sobre a importância do trabalho e sobre também, né, nós não sermos preguiçosos, porque a preguiça é contra o trabalho, não é isso? E agora, para a gente começar, eu já quero chamar um quadro aqui que vai ser um quiz. Eu fiz uma pergunta para algumas pessoas e eu quero ver qual foi a resposta delas. Então, me responde aí, preguiça é pecado? Por quê? Nós estamos aqui e eu quero fazer uma enquete com algumas pessoas. Vamos lá, a Gabi está aqui, vamos perguntar para a Gabi. Vem cá, Gabi, senhora. Senhora. Gabi, preguiça é pecado? E por quê? É pecado. Por quê? Porque Deus condena o preguiçoso, né? Deus condena. Condena. Certa resposta. Para. Vai. Gente, peguei a professora de vocês aqui para fazer essa enquete também. Tainara, preguiça é pecado? Totalmente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a gente não pode ser como os preguiçosos, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. A preguiça, ela revela um coração que não está disposto a servir. Muito bem, pega essa dica, hein, para adolescentes. Vai. Ana Clara é a próxima participante aqui do nosso quadro de entrevistas. Ana Clara, preguiça é pecado? Eu acho que sim. Você acha? Sim, com certeza, tenho certeza. Por quê? Não sei, mas eu só sei. Tenho certeza, mas eu só sei. Ela só sabe. Preguiça é pecado, tá? Deus aqui que ele manda em mim. Nada. Vai lá. Rian, posso te fazer uma pergunta? Você está no quadro da enquete da EBD. Responde pra mim, preguiça é pecado? Sim. Por quê? Não sei. Mas é pecado. Sim. É uma coisa ruim. Amém. Olha só, achei os dois meninos aqui no pós-culto. Eu quero que vocês me respondam uma pergunta. Primeiro, Vitor. Vitor, preguiça é pecado? Sim. Por que é pecado, Otávio? Porque com preguiça você não pode fazer algumas coisas que Deus gosta, né? Porque com preguiça você talvez não vai ler a Bíblia, orar, né? Muito bem! Miguel, preguiça é pecado? Sim, Por quê? porque Deus não gosta quando a gente faz isso. E não agrada. Daniel, você está participando da enquete da EBD de hoje. Responde pra nós, preguiça é pecado? É, porque quando a gente tá com preguiça, a gente acaba não fazendo as coisas de Deus. Tipo, a gente não faz devocional, a gente não estuda lição, a gente não ora, a gente não faz nada. Gente, a resposta dessa pergunta, obviamente, é sim, a preguiça é pecado. Como nós já bem lemos aqui no texto de Provérbios, e a Bíblia também trata, né, a preguiça como um pecado, como uma coisa ruim. Ela trata o preguiçoso como alguém que não tem entendimento. Ela trata a preguiça como algo que leva à pobreza, que leva à ruína de alguém. Então, sim,
Preguiça é pecado e a Bíblia trata a preguiça como algo muito ruim e muito prejudicial. Ó, o nosso Deus é um Deus que não tem nada a ver com a preguiça. Ele é um Deus que trabalha, primeiramente. Lá no início, desde a criação, Deus já estava trabalhando, Deus criou todas as coisas. Depois que Deus criou o homem, ele também deu um trabalho para Adão, que foi de cuidar do jardim, que foi de dar nome aos animais. Então, se Deus... Um mosquito aqui, gente. Tá atrapalhando minha aula. Voltando, vamos voltar. Então, se Deus não fosse um Deus de trabalho, ele deixaria Adão viver lá no bem bom do jardim, né, deitado, dormindo o dia todo. Mas não, Deus deu um trabalho, uma coisa ali para Adão fazer, para que Adão não ficasse parado. E a preguiça, como qualquer outro pecado, é um pecado que nós precisamos lutar contra ele. Gente, o pecado, ele não é para brincadeira. A preguiça não é para brincadeira também, tá? Nós precisamos lutar, resistir contra o pecado da preguiça. E eu sei que vocês estão vivendo numa fase que é uma fase assim, né, de muitas mudanças internas, de muitos hormônios, de muitas mudanças físicas, e às vezes isso pode deixar vocês assim, um pouquinho mais lentos, mas isso não é desculpa para ser preguiçoso, tá? As mudanças, a pré-adolescência não é desculpa nenhuma para ser preguiçoso. Por quê? Não deve ter espaço para preguiça na vida de um cristão. A Bíblia já nos mostra que a preguiça só leva a coisas ruins. Então nós temos, que fugir da preguiça. E como vocês estão vivendo uma nova fase da pré-adolescência, com essa nova fase também vem as novas responsabilidades. Então você, pré-adolescente, você não pode mais agir como uma criancinha, né? A criança, ela fica lá, ela às vezes não tem responsabilidade, ela dorme a hora que ela quer, ela acorda, né? Porque sempre tem alguém para fazer as coisas por ela. Agora você, pré-adolescente, você não é mais uma criança, você agora tem responsabilidades, você precisa, agir, se movimentar e não dá mais para ficar agindo como uma criancinha que todo mundo precisa ficar fazendo as coisas para você. Então, a preguiça, ela também mostra imaturidade. A Bíblia mesmo nos diz aqui no texto que nós lemos, que o homem sem entendimento, né? Ela compara o preguiçoso como um homem que não tem entendimento, que não é sábio, que não é maduro ainda. Então, você, pré-adolescente, como uma menina, como um menino maduro, precisa saber quais são as suas responsabilidades e precisa se posicionar e se firmar para cumprir todas essas responsabilidades. E existe mais uma coisa que também atrapalha muito, que eu vou dizer assim, que é a irmã da preguiça. Vocês sabem quem é a irmã da preguiça? É ela, é a procrastinação. Larissa, o que é procrastinação? Ou seja, a procrastinação é aquele negócio, né, que você vai deixando para depois, vai deixando, vai empurrando com a barriga, quando você vê já está tudo em cima da hora. Então, a procrastinação é uma perda de tempo. E o nosso tempo, pré-adolescentes, é muito precioso. Deus instituiu para nós esse tempo e nós precisamos ter muito cuidado com ele. Então, pensa aí na sua cabeça, com o que você tem gastado o seu tempo? Será que você tem gastado o seu tempo dormindo? Dormindo demais? Acordando meio-dia? Será que você tem gastado o seu tempo vendo séries, maratonando séries, assim, um episódio atrás do outro, chegando madrugada, 2 horas da manhã, assistindo série? Será que você tem gastado o seu tempo vendo vários filmes, muitos filmes, um atrás do outro também, decorando todas as cenas, decorando todos os nomes dos personagens e toda a linha do tempo dos personagens? Será que você tem gastado o seu tempo com vídeos do YouTube, com vídeos do TikTok? Será que você fica horas lá rolando o feed do TikTok, vendo vídeos e mais vídeos? Pense bem, como você tem gastado o seu tempo. Porque a forma como nós lidamos com o nosso tempo também mostra se nós estamos honrando a Deus. Nós precisamos ser mordomos do nosso tempo. O que é ser mordomos do tempo? Ser mordomos do tempo é saber
usar o seu tempo com sabedoria. Então é você saber se organizar, é você dividir as suas tarefas para que você consiga fazer todas as coisas que são importantes para você fazer dentro do tempo que você tem. E nós precisamos fazer isso para a glória de Deus. Então, se essas coisas que eu falei aqui têm feito você procrastinar, então, acorda, se liga aí e presta atenção na forma como você tem lidado com o seu tempo. E agora eu quero chamar mais uma vez aqui o quadro da Espada Afiada. Sim, nós vamos ler mais uma vez um capítulo que está também lá em Provérbios. Então, eu vou falar aqui a referência e nós vamos procurar para ver quem acha primeiro, tá? E 1, 2, 3... nem falei a referência. Tá lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Vamos lá. Gente, eu acho tão difícil achar provérbios aqui nessa Bíblia. Eu nunca acho. Com certeza alguém já encontrou, né? Antes de mim. Achei! Provérbios, nós vamos ler Provérbios capítulo 6, do 6 até o 11. Então, roda aí mais um aluno lendo Provérbios. Bom, gente, não é à toa que Salomão escreve para o preguiçoso observar a formiga. Por acaso, você já observou uma formiga? Você já viu como é que elas trabalham, como é que elas andam, assim? Eu gosto muito de observar as formigas, né? Eu observo que quando uma formiga aparece, ela nunca está sozinha. Sempre quando você procurar, vai ter um monte vindo atrás, porque elas são muito organizadas, elas são muito trabalhadoras. E se você não sabe nada sobre formiga, eu vou passar um vídeo aí agora para você se contextualizar um pouquinho sobre como que as formigas trabalham. Então, roda aí o nosso Momento Curiosidades de hoje. Fala, pessoal! As formigas existem desde os tempos que remontam os dinossauros, cerca de 160 milhões de anos atrás. Esses pequenos insetos estão em toda parte que a gente vê, e o motivo disso não é por acaso. Estima-se que haja 10 quatrilhões de formigas em todo o mundo. É de fato um número incrivelmente grande se compararmos aos seres humanos, que não passam de 8 bilhões de pessoas. As formigas são animais que chamam muita atenção, não somente pelo seu tamanho, mas principalmente pela maneira como vivem. Dentre tantas espécies de formigas, é bem comum vermos um comportamento quase que unânime entre elas: o trabalho em equipe. Ainda que não vivam por muito tempo, as formigas são inteligentes a tal ponto de se organizarem no trabalho árduo do dia a dia. Cada uma delas tem um papel específico na colônia, de acordo com o seu tamanho e idade. Algumas se encaixam no grupo de operárias, onde coletam alimentos e cuidam dos ovos da ninhada que acabaram de nascer, os protegendo de invasores. Logo mais falaremos sobre eles. Existem ainda as formigas soldados, aquelas que têm a cabeça maior e os braços mais fortes. Elas são as que mais trabalham protegendo o formigueiro a todo custo, praticamente não descansam e fazem as operárias parecerem preguiçosas. Na colônia existem também os machos e rainha. A rainha todos conhecem, que é a maior de todas e a mãe de todas as formigas. Ela possui um enorme abdômen que carrega consigo todos os ovos que foram fecundados e um par de asas que é usado durante o voo nupcial. Já os machos não costumam viver junto com as demais. Eles só aparecem de vez em quando para namorar com a rainha, e o seu tempo de vida é muito curto, já que depois de copular com a rainha, eles acabam morrendo. As formigas têm diversos predadores, mas o que chama mais a atenção é que elas mesmas são predadoras entre si. Isso porque estão sempre brigando por território e comida. Essa incessante busca por alimentos fazem delas
guerreiras mortais, onde, se pararmos para pensar, as batalhas travadas por colônias chegam a ser maior do que guerras travadas por nós, seres humanos. Para se ter uma ideia, um único formigueiro é capaz de abrigar milhares de formigas ou até mesmo milhões. Então, pasmem, o maior inimigo das formigas são outras formigas. Por mais que uma única formiga não seja capaz de fazer muito, quando elas se juntam, se tornam uma verdadeira máquina de trabalho em equipe. Veja, por exemplo, os formigueiros onde elas vivem. São uma verdadeira obra de engenharia, muitas vezes medindo mais de 7 metros de profundidade. Eles são compostos por túneis e passarelas, em um complexo de aglomerados com diversas saídas. Até o ano 2000, uma das maiores colônias de formigas encontradas estava localizada no Japão, e estima-se que ali havia cerca de 306 milhões de formigas operárias e mais alguns milhões de formigas rainhas. Se com tudo isso você ficou imaginando como é a aparência no interior desses formigueiros, saiba que alguns cientistas brasileiros resolveram fazer um experimento enchendo um formigueiro com cimento para em seguida escavá-lo. Mas não se preocupe, a colônia já tinha abandonado esse formigueiro há bastante tempo. Para encher o formigueiro, foram necessários incríveis 10 toneladas de cimento. E após o período de um mês, os cientistas retornaram para escavar todo o local, onde descobriram uma incrível metrópole, com 8 metros de profundidade e diversos túneis de transportes, onde as formigas viviam. É simplesmente sensacional o que esses pequenos insetos são capazes de fazer. Gente, vocês viram? A formiga é um animal muito inteligente. Ela é organizada, elas trabalham em equipe, elas não descansam um segundo, a todo momento elas estão fazendo alguma coisa. Uma está cortando a folha, uma está carregando, a outra está cuidando dos bebês. Não importa qual cargo, as formigas estão sempre trabalhando. Elas ajuntam alimento, elas protegem o formigueiro, elas são capazes de criar estruturas enormes, como vocês viram. Vocês viram o tamanho desse formigueiro? A gente nem imagina que um animalzinho tão pequeno como a formiga tem a capacidade de fazer algo tão grandioso como o formigueiro. Mas elas só são capazes disso porque elas trabalham muito. E aqui a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos aprender uma lição com as formigas. Sim, esses animais tão pequenininhos, esses insetos, assim, que parecem que não têm valor nenhum. Nós temos uma lição muito grande para aprender com elas, porque elas são trabalhadoras, elas são esforçadas e nos mostra que nós precisamos ser assim também. Ai, Larissa, mas eu não trabalho, eu não tenho um emprego. Olha, você não tem um emprego, mas você faz outras coisas. Você não é um trabalhador, mas você é um estudador. Você é um estudante. Então, você não trabalha, mas você vai para a sua escola, você tem as suas tarefas de casa, você tem as suas tarefas da igreja, as suas disciplinas espirituais, tá? Você sabe o que é disciplina espiritual? Orar, ler a Bíblia, jejuar, fazer as atividades da EBD, assistir a EBD. Tudo isso são tarefas que é o seu trabalho para adolescente. Se você não tem uma profissão ainda, esse é o seu trabalho. E você precisa se esforçar para realizar todas essas coisas para a glória de Deus e não ser um preguiçoso para fazer tudo isso. E é por isso que nós precisamos ser como essas formiguinhas, porque elas estão sempre ali, animadas, dispostas, sem preguiça nenhuma, e isso glorifica a Deus. Para adolescentes, 1 Coríntios 10, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então não importa o que você estiver fazendo, se você estiver lavando a louça, se você estiver arrumando seu quarto, se você estiver arrumando sua cama, se você estiver fazendo sua tarefa de casa, se você estiver orando, lendo a Bíblia, faça para a glória de Deus. E hoje vocês estão na escola, mas daqui a alguns anos, talvez vocês vão querer trabalhar em alguma profissão, vocês vão com certeza querer entrar numa boa faculdade. E se você for um preguiçoso, e se você for cheio de procrastinação, isso vai te impedir de chegar até lá. Então, a preguiça e a procrastinação são barreiras que impedem a gente de avançar na vida.
Então, quantas pessoas deixam de ter um bom emprego? Quantas pessoas deixam de entrar numa boa faculdade simplesmente por preguiça? Preguiça de estudar mais, preguiça de se esforçar mais, preguiça de ter um pouco mais de dedicação com as coisas. Então, pré-adolescentes, não deixe que essas duas barreiras se coloquem na frente de vocês para impedir vocês de chegar até num objetivo, que é de ser bem-sucedido, de ter um bom emprego, de estudar, né, coisas boas, porque isso também vai glorificar a Deus. E aonde vocês estiverem, se vocês estiverem com os seus testemunhos, né, firmes, vocês vão glorificar a Deus aonde quer que vocês estejam. E Deus vai usar vocês aonde quer que vocês estejam. Mas agora, falando um pouquinho mais a fundo sobre as coisas espirituais, gente, a preguiça e a procrastinação, além de ser pecado e nos afastar de Deus, ela também nos impede a viver coisas inimagináveis com o Senhor. A preguiça espiritual é uma das coisas que mais pode destruir a sua vida. E o que é preguiça espiritual? Ó, eu vou mostrar para você o que é. Lucas, já fez devocional hoje? Sim, mãe. Fiz sim, ó. Lucas, já orou hoje, meu filho? Orei, mãe. Orei. Orei, orar não, né? Se contar aqueles 2 minutos do almoço e aquele 1 minuto que eu oro antes de dormir, eu orei. Foi 3 minutos, mas orei. Agora continuar jogando aqui. Vai, vai, vai. Nossa! Tava vendo aqui agora no celular, abriu aquela nova lanchonete com aquele hambúrguer delicioso. E aquele açaí... Meu filho. Oi. Lembra, a gente tá no tempo do jejum, lembra do mês do jejum? Então a gente não tá indo na lanchonete esse mês. Jejum? Que saco, velho. Jejum de novo. Toda vez que você vai fazer jejum, o pastor fica falando, fazer jejum. Mas que adianta ficar sem comer? Como se Deus olhasse pra gente, ó. Jejum. Ficou sem comer, ó. Agora eu vou dar o espírito espiritual pra ele. Jejum de novo. Quando nós nos deixamos levar pela preguiça espiritual, nós procrastinamos a nossa intimidade com Deus. Nós negociamos a nossa intimidade com Deus. E isso só acontece porque nós colocamos outras coisas como prioridade. Então, hoje, pré-adolescente, você precisa pensar qual é a prioridade da sua vida. Qual tem sido a prioridade na sua vida? Será que a prioridade na sua vida tem sido, sei lá, a escola? Será que tem sido a série, né? Colocar a sua série em dia? Será que tem sido assistir aquele filme novo que lançou? Será que tem sido ir brincar com seus amigos? Será que tem sido jogar videogame? Será que tem sido ver logo o vídeo do youtuber novo que lançou? Qual tem sido a sua prioridade? Porque se nós estamos fazendo essas coisas em dia, mas deixando o nosso relacionamento com Deus de lado, procrastinando o nosso tempo com Deus, isso mostra que Deus não está no centro das nossas vidas. E se Deus não está no centro das nossas vidas, é porque nós estamos encontrando mais prazer em outras coisas. Nós estamos preferindo mais outras coisas do que a Deus. E isso vai nos levar para um lugar muito longe de Deus. Isso pode levar você para o inferno. Nós precisamos, então, pré-adolescentes, encontrar prazer em Deus. Nós precisamos encontrar a nossa satisfação somente em Deus. Nós precisamos encontrar prazer em abrir a Bíblia, em ler a Bíblia, em fazer uma lição da EBD. Nós não temos que fazer isso de qualquer maneira, né, com preguiça, de qualquer jeito, porque alguém vai te cobrar. Não, nós precisamos fazer isso porque nós amamos a Deus, porque nós queremos honrar a Deus com todas as coisas, em tudo que nós fizermos. O que você ganha seguindo a Deus é muito, muito mais e muito, muito melhor do que o mundo jamais pode te oferecer. Quando
Deus for realmente o nosso alvo e a nossa prioridade, não vai ter preguiça nenhuma que vai nos parar. Porque nós vamos ter ali, ó, não, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é o Senhor. Então eu não vou deixar o cansaço me abalar, eu não vou deixar a preguiça me abalar, eu não vou deixar a vontade de assistir aquela série me abalar. Não, eu vou seguir no meu alvo que é Cristo e eu vou dar prioridade para as coisas de Deus. Mas para isso, pré-adolescentes, e agora a gente entra no último ponto da nossa lição. Para isso, nós precisamos de planejamento. Não adianta você querer fazer todas as coisas sem planejamento, sem pensar, sem se organizar, fazer de qualquer jeito. Não. O planejamento, ele é essencial. E a revista de vocês traz algumas dicas valiosas no ponto 2 e no ponto 3 de como vocês podem se organizar, de como vocês podem se planejar. E a revista fala de Salomão. Ela traz o exemplo de Salomão, que foi o que escreveu o livro de Provérbios, porque Salomão, ele era o homem mais sábio, né? Ele pediu sabedoria a Deus, ele era o homem mais sábio, e ele teve sabedoria para planejar os seus sonhos, planejar os seus objetivos. Então, ele tinha o objetivo de construir o templo para o Senhor. Então, ele foi lá, ó, ele era rico, né? Ele era próspero, ele tinha várias pessoas que poderiam trabalhar para ele. Ele poderia muito bem ficar lá sentado, né, dormindo, descansando, enquanto mandava todo mundo resolver tudo para ele. Mas não, Salomão era sábio. Salomão, ele planejava. Então, ele planejou, ele reuniu os recursos, ele juntou as pessoas, ele estabeleceu um tempo para que isso fosse feito. Então, isso nos ensina também, pré-adolescentes, que não basta só a gente querer alguma coisa. A gente precisa fazer algo para alcançar esse objetivo. Então, se você tem o objetivo, né? Não, eu quero me aproximar mais de Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero me aprofundar no relacionamento com Deus. Então, você precisa fazer alguma coisa para que isso aconteça. Então, você precisa ler a Bíblia. Então, você precisa orar. Alguém que tem o objetivo de passar na prova do Enem. Ó, eu quero passar na prova do Enem. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai estudar, ela precisa se movimentar. Eu quero passar na prova do IFES. O que você vai fazer? Você vai estudar, você precisa agir. Não basta só você querer, você precisa se planejar e depois você precisa agir para que isso aconteça. E agora, para a gente finalizar a lição de hoje, eu quero falar para você um resumão de tudo que a gente falou até aqui. Então, se você ainda não anotou, para tudo que você está fazendo, pega um lápis, pega uma caneta, pega um papel, escreve essas dicas num papel, cola na parede do seu quarto e deixa aquilo ali. Porque isso, com certeza, também vai te ajudar no planejamento. Vai te ajudar no seu foco, no seu objetivo. Então, ó, vou falar os resumos, hein? Vou falar as lições principais da aula de hoje. Primeiro, não se deixe ser dominado pela preguiça. Não se deixe ser dominado pela preguiça. A preguiça é um pecado e ela só vai te levar para o buraco. Mais uma coisa, não se deixe ser levado pela procrastinação. A procrastinação é a irmã da preguiça. Ela também só vai te levar para o buraco. Ela também só vai te impedir de alcançar os seus objetivos. Outra coisa, tenha um planejamento. Seja organizado com o seu tempo. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice o seu tempo com coisas fúteis. Não desperdice tempo com coisas que não valem de nada. Não negocie o tempo com Deus por qualquer outra coisa. Próxima coisa, não deixe de lado a oração, as suas disciplinas espirituais. Não deixe de lado o orar, o ler a Bíblia, o jejuar, o cumprir com as suas tarefas na EBD, nas quartas-feiras, na igreja, nos cultos. Não deixe de lado essas práticas, essas disciplinas espirituais. Mais uma coisa, mantenha a prática nos seus objetivos. Você tem um objetivo? Então faça algo, trabalhe, estude, faça algo para alcançar os seus objetivos. E por último, acho que é a lição final que a gente vai deixar aqui, que é o Salmo 37:4, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
Nunca se esqueçam disso, pré-adolescentes. Entreguem sempre o caminho de vocês ao Senhor. Vocês podem fazer vários planos, vocês podem se planejar, vocês podem ter muitos sonhos, mas a palavra final é sempre do Senhor. Entreguem para Ele tudo o que vocês têm planejado. Entreguem para Ele tudo o que vocês desejam viver, os seus sonhos. Entreguem para Deus todas as suas dificuldades. Se você tem tido dificuldade com a preguiça, se você às vezes se deixa ser levado pela moleza, se a preguiça espiritual está... Pode me deixar gravar a aula? Se a preguiça espiritual tem sido sobre a sua vida, repreenda isso no nome de Jesus. Coloque isso também diante do Senhor e comece a se movimentar. Então, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Amém? Então, para a gente terminar a lição de hoje, eu quero orar junto com você. Eu quero orar junto com você para repreender todo o mal que talvez tenha sido sobre a sua vida, toda a preguiça, toda a procrastinação, que tudo isso saia da sua vida no nome de Jesus e que você seja um pré-adolescente que trabalha, que estuda, que você seja um pré-adolescente que ora, que lê a Bíblia, que se esforça, que dá prioridade ao tempo com o Senhor, que você seja um pré-adolescente organizado com o seu tempo. Então, ore junto comigo, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nesse momento eu quero orar a Ti, Senhor, apresentando a vida de cada pré-adolescente que está me ouvindo. Deus, nós sabemos que muitas vezes a preguiça, o desânimo, o cansaço, eles querem nos assolar. Mas Deus, nós repreendemos no nome de Jesus toda essa preguiça na vida de cada pré-adolescente que está me ouvindo, na vida de cada pessoa que está me ouvindo. Senhor, que cada uma dessas pessoas possa se fortalecer em Ti, Deus. Que cada uma dessas pessoas possa colocar o Senhor como prioridade nas suas vidas e que assim, Deus, elas consigam priorizar tudo aquilo que diz respeito ao Senhor. Que elas possam sempre, Deus, pensar e fazer todas aquelas coisas que dizem respeito a Ti, Senhor, com toda a excelência. No nome de Jesus, eu oro. Amém. E agora, pré-adolescentes, chegou o momento das nossas ofertas. Então está aparecendo aqui embaixo todos os meios que você pode ofertar hoje. Então faça isso com muita alegria no seu coração. Eu já vou ficando por aqui, já vou me despedir de vocês, mas não saia dessa aula, ouça o louvor até o final, que ele vai falar poderosamente também ao seu coração. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas
sara minha alma. O teu perdão é completo.